Nós vamos encerrar a semana do Tribuna Livre, batendo um papo com o médico oncologista, o Dr. Amaury de Oliveira. Nós estamos no mês de novembro, conhecido aí como Novembro Azul, mês da campanha de combate ao câncer de próstata. Mas saímos do Outubro Rosa, não é? Falando aí a respeito do câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a detecção da doença em estágios iniciais aumenta em 90% as chances de cura. Mas, com relação ao câncer de próstata, a resistência do homem em realizar o exame é ainda uma das principais causas para não se diagnosticar o câncer de próstata na fase inicial. E esse é um dos grandes desafios, não é, doutor? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, também é um grande prazer poder estar aqui contribuindo. Realmente, o grande problema hoje na detecção, no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata é, sem dúvida, a resistência masculina em fazer o diagnóstico, em se fazer um exame, que constitui basicamente no toque retal e um exame de sangue, que é o PSA. Então, e o Ministério da Saúde, ele recomenda que os exames preventivos de toque e PSA sejam realizados anualmente por todos os homens a partir de que idade? Depende, isso é uma questão muito relativa, mas em geral no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que nos homens que têm histórico familiar, a partir dos 45 anos ele faça o toque retal PSA. E naqueles homens que não têm o histórico familiar, a partir dos 50 anos. Pois é, no caso dos homens há um certo preconceito, né, sobretudo no toque. Agora eu tenho notado, e já foi noticiado, que no caso das mulheres há uma certa omissão das mulheres também em fazer o preventivo. É fato isso, doutor? Não. A grande dificuldade das mulheres, as mulheres não têm omissão. Omissão por parte delas, não. O grande problema da mulher é que o volume de câncer de colo de útero ou de mama, ele é muito grande. E a dificuldade de você ter atenção primária no diagnóstico, de se fazer uma coleta de exame correta, é muito difícil. Não é uma omissão. Chega a ser um problema de calamidade pública. Existem médicos internacionais que vêm no Brasil para operar câncer de colo de útero, porque no país deles não existe mais. E no Brasil isso é quase que uma endemia. Agora, não existe mais o câncer de colo de útero, e como é que eles conseguiram isso? É devido a quê? Basicamente devido à prevenção, o exame de preventivo, com orientação. E o mais importante, informação. Informação, cultura, melhorar a cultura da população com informações e dando acesso a elas para que elas possam fazer exame de preventivo. E nós estamos muito longe disso? Não estamos longe, estamos no caminho. O Ministério da Saúde tem preconizado, principalmente nos últimos 3 anos, a liberação da vacina anti-HPV, né, que é uma vacina feita nas pacientes para prevenir o contato do vírus que causa o câncer de colo de útero, e tem feito campanhas muito intensas para você poder fazer o preventivo. Mas o grande problema é o acesso. Bem, com relação ao Novembro Azul, né, que é o câncer de próstata, existe algum fator de risco para contrair a doença? Um dos fatores de risco, chega a ter em 10% dos fatores de risco é a hereditariedade. Por exemplo, um parente próximo que tenha pai, que tenha o filho, ele tem até 10% a mais de chance de ter. Né? Se ele tiver 2 parentes próximos, pai e filho, por exemplo, isso pode chegar até 30%. Né? Esse é um fator importante. Há uma relação, mas que no Brasil nós não temos essa informação, mas é uma informação americana, que os indivíduos negros, eles têm uma tendência maior a ter câncer de próstata. Agora, com relação aos sintomas, doutor, existe algum sintoma ou é uma doença assintomática? No início ela é uma doença sintomática. Ela só vai causar sintoma a partir do momento que você já tem uma doença do meio para o fim ou para o estágio mais avançado. Ou seja, com uma dificuldade maior de cura. Você curar, exatamente. A chance de cura de um diagnóstico precoce do câncer de próstata é isso aí que você falou, chega a 90%. Então, se você conseguir operar um paciente numa fase inicial, ou você conseguir fazer uma radioterapia com hormônio na fase inicial, esse paciente tem uma chance de cura de mais de 90%. Agora, a realidade é que os cuidados com a saúde, né, ela não deve ser deixado só quando os riscos aumentam, né? Aí se fala, olha, a partir dos 45, 50 anos, né, é importante uma visita anual ao médico. Eu acho que isso pode ajudar muito. Faz parte do mecanismo que é sempre orientação, que é a prevenção, né? Nós precisamos ter prevenção. Porque a partir do momento que você tem prevenção, os diagnósticos são muito mais precoces e, consequentemente, você consegue resolver os seus problemas. Hoje, a cura do câncer no seu estágio inicial, ela é muito alta. O Brasil tem um potencial e uma capacidade de tratar câncer hoje de nível altíssimo, desde que você tenha um diagnóstico no estágio inicial.
Agora, com relação à prevenção, através do SUS, a população ela consegue se prevenir? Existe aí... Porque o Sérgio, inclusive, estava essa semana falando muito a respeito disso, né? Uma visita anual ao médico que deveria as prefeituras, ou o governo do estado, o governo federal, colocar aí que pelo menos uma vez ao ano fazer um check-up com quase todos os exames. Será que isso é possível aqui nesse nosso país? Na verdade, quando você aumenta o atendimento, você aumenta a quantidade de exames que você tem que fazer, né? Então não adianta você aumentar o atendimento, se preocupar com o atendimento, ou seja, eu trago mais médico para atender, esse médico vai pedir mais exames e você não melhora a estrutura do diagnóstico. Então não adianta você só aumentar o atendimento, você tem que aumentar o atendimento oferecendo uma estrutura adequada. Então assim, nós temos no Brasil, infelizmente, hoje, condutas simples para problemas complexos e crônicos, né? Qual que é o problema da saúde? Ele é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não adianta você fazer uma conduta pontual. É importante que o paciente tenha uma consulta? Claro que é importante, isso é extremamente importante, mas é importante que esse paciente também tenha a estrutura de exames. Você aumenta o atendimento na rede básica, você traz mais médico, aumenta em 10, 15% o atendimento na rede básica. Você não aumenta o número de exames laboratoriais, você não aumenta o número de tomografia, você não oferece estrutura para os hospitais terciários e secundários fazer diagnóstico. Então, vai ocorrer o que eu vi, o que o senhor Sérgio Cruz falou ontem, exatamente isso. Por quê? Ele pode fazer uma consulta anual? Faz. Mas você não aumentou o número de exame, você vai empacar esse paciente lá na hora de fazer o exame. Você não melhorou a estrutura da saúde, você só deu o atendimento. E o médico sozinho dando atendimento, ele pode até ajudar, mas ele não vai resolver o problema de saúde. Não vai resolver, se você não oferecer a estrutura adequada de diagnóstico. Isso acontece. O correto seria o que vocês propuseram, que todo indivíduo após os 45 anos pudesse fazer. Em Campo Grande existe o Hospital do Homem, eu estava inclusive conversando ontem com um colega que atende lá, eles fazem em quase 1000 consultas mensais de pacientes, certo? E eles pedem o PSA, só que o PSA não é feito lá. O PSA é feito no laboratório central, que é feito do estado inteiro. Como que você vai ter o resultado desse PSA? Daqui 6 meses. E se esse paciente precisa de um tratamento de urgência? Então você tem que aumentar a estrutura a partir do momento que você aumenta o atendimento. Isso é muito importante. Agora, e também um número, né, 1000 consultas mês, sinal que o homem também começa a se preocupar, não é, em realizar os exames. Aí a importância do Outubro Rosa com relação ao câncer de mama e agora o Novembro Azul com relação ao câncer de próstata. Claro que nós falamos nesses 2 meses aí como o mês, né, em que as pessoas se preocupam mais, mas eu acho que, claro, todo mês é um mês importante que a pessoa tem que realmente se cuidar. Não, isso é algo que antes não se falava tanto em câncer de mama nem em câncer de próstata. Com o advento do Outubro Rosa e do Novembro Azul, hoje nós temos as pessoas conversam, mesmo as pessoas que não tinham noção, elas conversam claramente sobre o assunto. Então a importância é que você traga a informação. Nós temos uma grande dificuldade, e nós fazemos isso, um projeto com o Ricardo Ortuz, de levar a informação. As pessoas às vezes não sabem que elas têm o direito a fazer a mamografia após os 35, 40 anos de idade. E elas têm informação. E esses 2 meses, eles vêm para informar isso, as pessoas terem acesso a isso. Nós estamos aqui numa rádio que tem uma extrema audiência, que nós estamos falando disso de uma forma muito clara. Nós não tínhamos isso antes do Novembro Azul e do Outubro Rosa. Olha o tanto de informação que nós podemos dar. Isso é algo extremamente importante para a população. Agora, é também preocupante, nós ouvimos há um tempo atrás, com relação ao Hospital de Câncer de Barretos, que tem aqui uma unidade, e que ia parar a carreta, que essa carreta visita os bairros, até por falta de pessoas para marcar ali, para fazer o seu atendimento. Eu acho que também é importante a divulgação e, claro, as pessoas terem consciência com relação aos exames, né? E que hoje o câncer, quando se falava antigamente, a pessoa arrepiava. Hoje não, hoje é o que o senhor disse, maioria, aí 90% nós podemos ter a cura, não é? Você tem que ter políticas em que você leve isso para a população. Se você ficar parado esperando que a população venha, criando políticas burocráticas, isso vai dificultar muito. Agora, a partir do momento que você vai, essa atividade do ônibus de Barretos, em que ele visita os bairros, não sei se visita o interior, ele está levando essa informação e essa opção para a população, fazendo preventivo, fazendo mamografia e eu acho até que fazendo exames urológicos. Bem, o Jornal Correio do Estado traz na sua primeira página de hoje
que o câncer em Mato Grosso do Sul é o estado com mais casos de câncer na região centro-oeste e o segundo em registros no país. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, alerta para a importância do diagnóstico precoce, que eleva a chance de cura em 95% no estágio 1 da doença. Nós estamos realmente em registros no país como segundo. Exatamente. Isso é preocupante ou isso é importante? Ao mesmo tempo que é preocupante, isso é uma notícia muito boa. Por quê? Significa que nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Os serviços de oncologia de Campo Grande estão fazendo registro de câncer, o que não é feito em quase todos os lugares do Brasil de forma correta, certo? Então isso faz com que a nossa estatística eleve. E ao mesmo tempo, se isso está acontecendo é porque nós estamos tendo muito caso de câncer. Você pode tirar vários raciocínios. Ou eu estou prevenindo, estou fazendo a prevenção e estou diagnosticando precocemente, ou eu estou pegando isso avançado. Essa informação o Correio do Estado não trouxe. Esse registro de câncer, na estatística, é um registro de câncer de doenças iniciais, doenças de câncer ou diagnósticos avançados, né? Se for de doenças iniciais, significa que nós estamos tratando melhor os nossos pacientes do Estado. Parece-me que na semana passada ou retrasada nós tivemos aí com relação a um remédio que pode curar o câncer, mas que esse remédio ainda não foi comprovado. Qual é a situação disso e existe realmente a possibilidade desse remédio aí obter cura no câncer? Se você for estudar a fisiologia e a imunologia do câncer, eu vou dizer para você que isso é praticamente impossível. É uma coisa extremamente complexa que cada vez que você mais aprofundamos nos estudos, você chega à conclusão que será impossível de conseguir o diagnóstico do câncer. Com relação a essa droga, eu acho até que possa vir a ser uma droga promissora, não sei te falar em termos de resultado, até porque não há estudos sobre essa droga, apenas estudos em ratos, com doenças em ratos. E parece que os estudos em ratos são extremamente promissores. Mas a partir do momento que você leva isso para a população, eu estou fazendo teste terapêutico na população. Eu não tenho estudo. Então isso é algo que pode até vir ser uma droga que venha ter algum efeito benéfico no câncer, mas eu não posso prescrever para os meus pacientes agora porque eu estaria fazendo um teste terapêutico e isso é extremamente antiético. Bem, doutora Amaury de Oliveira, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, deixar o microfone à disposição, até para deixar aí uma mensagem aos nossos ouvintes, tanto com relação ao Novembro Azul, ao câncer de próstata, quanto ao Outubro Rosa, que lembra aí com relação às mulheres o câncer de mama, e nós que também falamos aí com relação ao câncer de colo de útero, deixar aí então uma mensagem para que essas pessoas procurem um médico. Campo Grande, o estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma assistência oncológica, até uma assistência oncológica muito boa. Uma assistência oncológica que você tem um acesso melhor do que a maioria dos estados do Brasil. Eu convoco a população, e principalmente os homens nesse Novembro Azul, acima de 45 anos, que procure o atendimento. Você vai no Hospital do Homem, na prefeitura, você tem o acesso livre para esse diagnóstico, para esse atendimento com especialista, com urologista. Então eu convoco os homens para que façam isso, para que possa ter, caso tenha um problema, façam um diagnóstico precoce. E dizer que eu, que sou membro do Serviço de Oncologia do Hospital Regional, Hospital do Estado, Hospital que tem um serviço de oncologia, nós temos um serviço terciário de atendimento, diagnóstico e tratamento do câncer, estamos à disposição. E gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de dar essa informação.